Eu não sou daqui, eu não tenho amor, eu sou da Bahia. Estamos aqui então com o programa Bandeiros e estamos recebendo a visita do meu grande amigo, Dr. Miguel de Nanã Buroquê. E hoje vamos falar um pouco de Umbanda em geral, né? Vamos discutir aqui, vamos conversar um pouco sobre Umbanda. Uma troca de ideias, trocas de experiências. Primeiramente, Miguel, boa noite. Seja bem-vindo e é um prazer tê-lo conosco aqui no programa Umbandeiros. Uma boa noite, Maurício, uma boa noite a todos os ouvintes. E estou aqui então para conversar, trocar ideias, para que nós possamos conhecer cada vez mais a Umbanda, que é a nossa religião. Ok. Bom, Miguel, então vamos já abordar a Umbanda, né? Eu quero saber um pouco da tua visão também, da tua concepção sobre a questão de firmeza, de segurança de trabalhos, né? O que é importante nos nossos trabalhos, o que tu considera importante nessa ritualística, né, Miguel? Existem duas seguranças que são importantes na ritualística. Uma é a segurança da própria casa e outra é a segurança do médium que está lá dentro para realizar o trabalho. A segurança da casa, ela já é desde a entrada, desde o portão, desde a porteira, onde nós temos o assentamento de Ogum e o Exu. Além das casas, né, as casinhas, chamamos as casinhas, né, onde na nossa casa existe o boiadeiro, tem os Exus ali assentados. Já na porta do terreiro nós temos as espadas de Ogum, né, nós temos todo um assentamento, tem o Ecó também feito, que dá segurança também para a casa. E, lógico, dentro do terreiro, todas as ferramentas necessárias para essa segurança também de energias. Agora, também é importante para a segurança da casa não ter apenas o Ecó feito, todas as ferramentas, as entidades espirituais, se a própria corrente, o próprio corpo mediúnico não estiver bem sintonizado, não estiver com uma concentração, com respeito pelo momento, né, da sessão, também oferecendo esse tipo de segurança. Então, a segurança de um terreiro está no somatório, tanto do material, o espiritual e também da concentração do corpo mediúnico. Miguel, assim, então fica bem claro a importância também dos médiums dentro dessa sustentação, dessa firmeza, da proteção e firmeza dos trabalhos. Algum tempo atrás, nós aqui no programa Umbandeiros, nós falamos sobre os médiums de sustentação. Enfim, qual é o preparo que tu consideraria para os médiums para que os trabalhos tivessem êxito nas nossas casas? E inclusive já focado na segurança do terreiro. Que tipo de preparo, né? Nós sabemos que a maioria das casas opta por fazer os banhos. Só isso é fundamental? Ou só isso é o suficiente, Miguel? Não, é um conjunto de atitudes. Já ao acordar naquele dia, você tem que estar se preparando, né? Desde a alimentação, né? Enfim, levar até o terreiro o seu corpo mais limpo, livre de qualquer tipo de influência, seja com outras pessoas ou de energias negativas, uma briga do dia, enfim, chegar ao terreiro para o trabalho. Como o médium ele é um material, um meio material de condução da energia espiritual limpa, de luz, para o axé, para os consulentes, enfim, para os trabalhos, ele tem que estar fluido, com a energia mais limpa possível. Então, só o banho de descarga também não vai resolver. Você tem que estar numa concentração muito boa, você tem que saber o que você vai estar realizando ali naquele local, ter a consciência do que é a religião, consciência da responsabilidade que naquele momento está tendo
a sessão. Enfim, é um somatório de atitudes e de condições. Bom, também, já agora no início do programa eu me reportei a ti, Miguel, como doutor Miguel de Nanamburuque, né? Fala um pouquinho pra gente aqui, Miguel. Tu exerce o trabalho de fisioterapeuta, né? E fala um pouquinho por que tu escolheu esse trabalho, e tenho certeza assim, ó, que o teu trabalho, com certeza tu tem o foco e o apoio, né, da nossa Umbanda no dia a dia. Como é que tu te sente sendo um fisioterapeuta e sabendo dessa tua missão como sacerdote da nossa religião, de candomblé, de caboclo, de Umbanda? Como é que tu te sente? E assim, eu falo um pouquinho dessas tuas experiências no dia a dia, assim. Com certeza eu acredito que a Umbanda te mostra muito, né, Miguel? Exato. Assim, até meio fica estranho o doutor. O doutor é por ser fisioterapeuta, e a religião, na verdade, o meu caboclo, né, é um pajé. E por este motivo, uma vez a Jureminha no terreiro me disse que exatamente o meu trabalho de estar curando as pessoas, tirando a dor das pessoas, era uma influência muito grande por meu caboclo ser um pajé. Então, na verdade, é um trabalho em dupla, né? Eu, né, de uma maneira material, e o meu caboclo trabalhando a parte espiritual. Então, esse somatório dando uma resposta muito boa no resultado final. E qual foi a outra pergunta? A Umbanda, ela te traz com certeza algum benefício nesse sentido, né, Miguel? Mas aproveitando então, assim, ó, mudando um pouco o sentido, o foco da minha pergunta. Tu disse que é um trabalho em dupla, né? Então, tu te sente uma pessoa privilegiada, Miguel, por estar hoje sabendo que tu tem esse apoio espiritual? Porque tu sabes que não foi apenas o estudo que tu teve na medicina, na fisioterapia, que te auxiliou e chegou onde tu está agora e alcançar os resultados que tu alcança. Tu acredita piamente que a Umbanda está contribuindo para isso? Com certeza. Já aconteceu várias vezes de as pessoas chegarem com muita dor, e na simples conversa, no simples diálogo, no toque na pessoa, a pessoa ela chora, ela desabafa e sai muito bem da sessão. Então, assim, a religião ela não está presente somente dentro do terreiro. Ser umbandista, ser de religião, é exatamente estar com ela a todo momento, né? Até no sonho. Quantas vezes a gente sonha e nada mais é do que informações e aprendizado, nada mais é do que um amadurecimento espiritual naquele momento também. Então nós trabalhamos 24 horas por dia e é impossível esquecer da religião, é impossível esquecer que nós somos sim privilegiados por ter este conhecimento, por ter este contato com o mundo espiritual. A Umbanda ela é muito mais rica do que as outras religiões, exatamente porque ela consegue trabalhar de uma maneira mais direta com esse mundo espiritual, né? Então, assim, a gente tem que se sentir sim privilegiados, porque não são todas as pessoas que acreditam, né, no mediunismo e acreditam que a gente pode transmitir um conforto maior com o auxílio do mundo espiritual. Perfeito. É gratificante, Miguel, a gente ouvir assim relatos, né, como no dia a dia a gente consegue acompanhar, e experiências como as tuas, né, que incorporam um verdadeiro sentido da Umbanda, né, que é a caridade, né? Como tu falou, a caridade, a Umbanda não é só feita dentro do terreiro, né? Miguel, e como tu é uma pessoa que tu trabalha com o público, né, nas duas funções, como sacerdote e como fisioterapeuta, qual é a vital importância hoje
de nos dirigirmos à assistência, às pessoas que vêm em busca de auxílio, né? Tu acha que isso é importante, Miguel? O que tu acha de nos dirigirmos à assistência no início dos nossos trabalhos, enfim, de ter esse contato com as pessoas que vão em busca de auxílio, né? É fundamental importância este contato. Aliás, a casa ela é aberta, qualquer terreiro, na minha opinião, ela está aberta para a assistência. Senão não precisava templo. Não haveria necessidade de fazer esse tipo de trabalho. Poderia ser de um quarto, então, né? Se fosse para fazer um trabalho apenas diretamente com o mundo espiritual. Mas não, a prestação de caridade se faz para o benefício do ser humano. Então nós não podemos fazer nenhum tipo de discriminação. Aliás, a Umbanda não tem esse tipo de escolhas. A Umbanda ela é um somatório de várias religiões para a busca da caridade. É assim que eu enxergo. E essa informação para a assistência também é necessária porque na maioria deles, na grande maioria, são pessoas leigas, são pessoas que não têm um conhecimento muito vasto do que o que vai ser realizado naquela sessão, naquele dia. Então é importante sim falar, explicar, ver se existe alguma dúvida, né? Porque assim, todos nós, eu não sou dono da sabedoria, como ninguém lá, ninguém dentro de uma corrente sabe tudo. Então nós aprendemos sim com as entidades, nós aprendemos com os problemas da assistência, né, que eles acabam trazendo. Enfim, esse contato assistência, corrente e mundo espiritual, ele tem que estar aberto sempre. À medida que um médium acha que ele é autossuficiente ou que o contato somente com o mundo espiritual para ele se satisfaz, então ele não tem um motivo de estar na Terra. Então ele não precisava nem ter vindo, né? Então se nós estamos aqui na Terra é para trabalho. Para quem? Para o ser humano. Com os problemas deles. É por isso que nós estamos aqui. Perfeito. Até agora tu me abriu outra visão, outra questão, Miguel, falando sobre o porquê estarmos aqui, né? Exemplo, vamos seguir aqui os exemplos que nós estamos falando. Vamos falar do teu trabalho, tá? Então, nós sabemos que nós, na crença na reencarnação, estamos aqui para aprender, né? Como tu falou, não só com as experiências mediúnicas, com experiências com astral, é que nós vamos dar sentido a essa evolução, a buscar a evolução do espírito, enfim, a nossa evolução como pessoa, como espírito, né? Mas é preciso que haja preparo, né, Miguel? Tu vê que tu hoje executa um trabalho muito importante, tá? Tanto no segmento da medicina, né, como para as pessoas, para o amparo das pessoas. Como tu falou, em alguns momentos, praticamente sempre as pessoas saem melhores do que quando chegaram, por causa desse conforto, esse alento. Mas, Miguel, tu estudou muito para chegar onde tu chegou profissionalmente, teve um caminho bem árduo, e como médium também, né, ao longo dessa toda a caminhada aí que tu fez na tua vida religiosa. Eu queria que tu desse o teu ponto de vista, até um conselho para os médiuns que hoje estão começando a caminhada, a importância de se aprofundar, de estudar as leis, de estudar os princípios, de estudar inclusive a magia, né, a ritualística dentro da religião. O que isso, Miguel, traz de benefício para o médium, né? Ser um bandista é ter coragem de ir em busca do conhecimento e coragem de trabalhar, e trabalhar muito. Não é fácil. Eu acho que, como a grande maioria, eu fui católico até conhecer a Umbanda. E católico é muito bom, não tô criticando a religião, estou dizendo porque era bom demais ser católico, porque eu não tinha compromisso, eu ia na missa quando queria, bastava ouvir o
o padre, né, seguir os mandamentos religiosos, etc. Só que um bandista é ser muito diferente, ainda mais ser um bandista praticante. Eu digo praticante é aquele que já é médium, porque tem um bandista que vai à sessão, toma o seu passe, acredita, né, tem todos as suas vontades, a sua fé, o seu trabalho de fé, mas ele é um bandista assim, né, como você falou, o médium de suporte. Ele não precisa estar incorporado, né, ele já está fazendo um trabalho muito importante dentro do terreiro. Então, assim, ser um bandista é estudar. Como eu falei antes, eu não tenho um conhecimento muito grande. Eu gostaria de ter o conhecimento que os meus pais, a minha mãe de santo, têm. Né? Infelizmente, eu não tive este prosseguimento porque eu não tive tempo suficiente junto para aprender tudo. Porque, como diz um preto velho, meu padrinho, Severino, disse uma vez que mesmo que nós ficássemos muitas luas conversando, nós nunca íamos chegar ao final da religião, a saber tudo, porque nem ele, como preto velho, sabia tudo, né? Porque a religião é muito vasta. Às vezes eu fico pensando, assim, fico um pouco de uma inveja boa, né, dos kardecistas, de se aprofundarem, criarem muitos livros e estudam e pesquisam e tal. Infelizmente, acabam meio que não chegando à nota 10, exatamente por não conseguirem acreditar no mundo espiritual de uma maneira mais vasta. Alguns, talvez a maioria, não aceitarem essa nossa faixa espiritual, que é os preto velhos, que são os caboclos, os boiadeiros, os exus. Eles acabam não entendendo, chamando isso de como é que eu posso dizer? Um mundo espiritual uma faixa mais atrasada, né? Eles não acham que são espíritos atrasados, é isso. Entendeu? Então eu não concordo com isso. Eu acho que são visões diferentes, são funções diferentes no astral, né? E nós trabalhamos, a Umbanda não trabalha apenas com caboclo, não trabalha apenas com boiadeiro, com exu, não trabalha apenas com essas entidades. As pessoas não estão conseguindo enxergar que as mesmas entidades lá do kardecismo, dos médicos, seja de onde for, na nossa casa chamamos de povo do Oriente, é um mundo muito vasto. Então a Umbanda, ela trabalha com todas as energias, em harmonia, sem elitismos, sem nenhum tipo de preconceito, entendeu? Isso é a religião, de uma maneira completa. Né? Posso estar falando por ser um bandista de uma maneira apaixonada, mas não é. Eu estou falando isso de uma maneira que é a minha visão, é a maneira que eu enxerguei. No início, quando eu iniciei na religião, eu não enxergava, eu não conhecia a Umbanda. Da mesma forma que qualquer pessoa que queira entrar em qualquer tipo de entidade, instituição, na realidade ela não tem um conhecimento muito vasto. Né? Da mesma forma, eu vou entrar na maçonaria, mas, poxa, ninguém sabe direito o que é a maçonaria. Você vai aprender o dia que for convidado a entrar, vai crescer, vai aprender, né? Vai amadurecer, vai ver os erros, os acertos, né? E vai se sentir dentro da instituição, você vai se sentir dentro da Umbanda. Né? Você vai amar aquela atitude de estar lá todas as semanas, trabalhando. Né? É muito difícil ser um bandista, como eu falei antes. É muito trabalho, ainda mais no inverno aqui de Caxias. Né? Chegar a ser menos 5 graus, você chega lá e tem que estar lá batendo sineta, cantando, sabe, ensinando. Não é fácil. Como tu falou agora, Miguel, a Umbanda acolhe, né? Ela acolhe todos nós. E até no mês passado, em um dos programas, recebi uma mensagem aqui de um ouvinte perguntando por que a Umbanda tinha tantas linhas, né? Como tu falou, caboclos, boiadeiros, exus, os malandros. Hoje já se ouve falar também do povo da roça, né? São linhas que vão chegando, né? Eu não tive muita coisa para falar, Miguel, porque a Umbanda acolhe, né? Esses espíritos que querem trabalhar em prol da evolução, do bem maior, da evolução espiritual
das nações, né? Não só do Brasil, mas a Umbanda, por se tratar de uma religião que se fundamentou no Brasil, ela tem essa característica, né, Miguel, de receber aqueles espíritos que não tem um lugar específico ou só aquele lugar para trabalhar, são espíritos que vagam e buscam e auxiliar a nação, o mundo, o universo, né? E a Umbanda tem isso, né, Miguel? De buscar esses espíritos que querem trabalhar, né? Conseguem trazer para si esses espíritos diferenciados e que realmente isso, a Umbanda acolhe. Basta ver onde que a Umbanda nasceu. Numa mesa kardecista. Onde as rezas, os pontos, existe o catolicismo presente nos pontos. Existe o hinduísmo presente. Existe o indianismo presente. Existe o africanismo presente. A Umbanda é universal. A Umbanda foi buscar o que existe de bom e lógico e coerente com o amor, a paz, a caridade, em todas elas. Em todas as religiões, buscou tudo. Pincelou o que existe de melhor. E formou uma religião, né, chamada Umbanda. Entendeu? Então, assim, foi buscado o que existe de melhor. Não existe radicalismos, não existe preconceitos, como existe em algumas religiões, a grande maioria. Exatamente porque acaba fundamentando algumas leis que acaba restringindo atitudes do ser humano com a sua própria liberdade. Então, a Umbanda não. Ela dá essa liberdade. Ela dá liberdade de escolha. Então, é isso que é apaixonante na nossa religião. Ok. Então, nós vamos agora para um breve intervalo. Depois voltamos aí mais um pouco aí do programa Umbandeiros, conversando com meu amigo Miguel de Nanã aqui. E o programa hoje está excelente, né? Tem vários assuntos aqui que nós vamos abordar. Vamos para um breve intervalo e tocar umas corimbas, uns pontos e em seguida voltamos. Lembrando que contatos pelo e-mail em messenger umbandeiros@hotmail.com ou nas nossas redes sociais que estão disponíveis aí na nossa página umbandeiros.rg10.net. Por o canto na serra, a mata silenciou. Por o canto na serra, a mata silenciou. Foi quando o Tupinambá na aldeia ele chegou. Foi quando o Tupinambá Caboclo tá guerreando sem parar. Caboclo tá guerreando sem parar. Protegendo os seus filhos, é o rei Tupinambá. Protegendo os seus filhos, é o rei Tupinambá. Salve, Caboclo Tupinambá. Jurema, minha Jurema, da rama eu quero uma flor. Jurema, minha Jurema, da rama eu quero uma flor. Jurema, Jurema sagrada, aonde Jesus orou. Jurema, Jurema sagrada, aonde Jesus orou. No tronco do Jurema eu vi uma folha no chão. No tronco da Jurema eu vi uma folha no chão. Jurema, Jurema
sagrada, meu glorioso São Sebastião. Jurema, Jurema sagrada, meu glorioso São Sebastião. Você está ouvindo o programa Umbandeiros na sua web rádio. Quer anunciar a sua casa religiosa sem custo? Envie-nos um e-mail para o endereço umbandeiros@hotmail.com e anunciaremos a sua casa, o seu trabalho, o seu terreiro no nosso programa quinzenal aos domingos na rádio Umbandeiros. Visite também a nossa nova página umbandeiros.rg10.net. Ó meu Pai Xangô, cura minha dor, que é o mal de amar. Clamo por você, meu ser, que é pra não deixar nosso amor morrer. Caô, caô. Meu Pai Xangô, cura minha dor, que é o mal de amar. Você está ouvindo a Rádio Umbandeiros. O programa Umbandeiros tem o apoio da Ordem da Confraria Elementar Primeira do Brasil. A Ordem da Confraria é uma instituição sem fins lucrativos que tem como função primordial ensinar ao homem como buscar a evolução e o autoconhecimento através da mediunidade e paranormalidade. Visite o site da Ordem em www.ordemdaconfraria.com.br e também a fanpage no Facebook Ordem da Confraria Elementar Primeira do Brasil, com sedes em Porto Alegre e Caxias do Sul. Ok, voltamos então aí com o programa Umbandeiros. Estamos aqui com meu amigo Dr. Miguel de Nanamboroque, né? Estamos falando aqui, na verdade, um bate-papo, né, sobre Umbanda, discutindo, falando dos nossos pontos de vista e deixando bem claro aqui, gente, que o intuito do programa Umbandeiros não é divulgar ou dizer a verdade absoluta é essa, não. Pois, como diz o lema do nosso programa, não há saber mais ou saber menos, há saberes diferentes. E a Umbanda é isso, né? A Umbanda é essa troca de informações, essa busca por conhecimentos, essa amor, essa paixão, né? Em querer fazer sempre mais em prol da caridade e da Umbanda. Seguindo então, Miguel, nessa linha de raciocínio sobre verdades e inverdades, né? Que infelizmente alguns tentam impor algumas das suas verdades, né? E esquecem, como a gente falou agora há pouco, da universalidade da Umbanda, né? Que a Umbanda acolhe, né? Miguel, qual é o teu ponto de vista sobre essas questões? Há alguns que afirmam, por exemplo, que a Umbanda verdadeira é aquela lá do Zélio Fernandino, né? A Umbanda branca, como diz do Zélio Fernandino. Outros que correta é a Umbanda do Saraceni. Alguns que a Umbanda correta é a Umbanda cruzada isso, Umbanda aquilo, a Umbanda com mais ritualística, com menos, sem ritualística. O que tu acha disso, Miguel? Até porque, afinal, né, não ouve-se dizer que alguma entidade veio até a Terra dizer
qual é a Umbanda verdadeira, né, Miguel? Exato. Na verdade, para mim, a Umbanda não tem cor. Ela é todas as cores. Até porque, assim, se eu caracterizo, como diz o Saúl de Medeiros, se eu caracterizo a Umbanda como branca, é porque deve ter alguma preta. Então, assim, com respeito a todos os tipos de rituais, mas a Umbanda só existe em um fundamento. E esse fundamento tem que ser respeitado. Se não segue o fundamento umbandista, né, aí já não é Umbanda. Então, assim, o ritual é livre, desde que preste a caridade e que esteja dentro dessas ferramentas que as entidades trouxeram. Então, não podemos caracterizar ela de diversas formas, assim, né? Cada um trabalha da maneira que acha que deve trabalhar, desde que respeite as entidades. Exatamente. Umbanda é mais que isso, né? Mais do que as nossas convicções individuais, né, Miguel? Umbanda é universal, é essa busca pelo conhecimento e até nos aprofundando em buscar mais para o nosso espírito, né? No início do programa, Miguel, estava falando sobre as seguranças, né? Chamou minha atenção e aí com certeza chamou dos ouvintes, porque alguns não conhecem corretamente sobre o boiadeiro, né? Falou sobre o boiadeiro, a casinha do boiadeiro, que fica próxima à casinha do Exu, né? Miguel, o fundamento do boiadeiro, tá? Não vamos nos aprofundar a ritualística, o fundamento raiz das casas, mas assim, tu acredita que hoje em algumas casas é tão normal falar, o boiadeiro fulano, boiadeiro ciclano. Boiadeiro, Miguel, sem fundamento, sem assentamento correto, sem a segurança correta, tu acha que é normal? Ou tu acredita que ele precisa ser fundamentado de maneira correta? E qual é a maneira correta que tu acredita, a raiz disso? Existem boiadeiros em todas as casas, até porque boiadeiro é universal, o boiadeiro ele pode baixar em qualquer lugar. Mas o boiadeiro de candomblé de caboclo, ele tem que estar fundamentado. E existe todo um ritual, existe vultos, existem as panelas, existem todo um ritual que nós buscamos, nós recebemos do candomblé. Então, o candomblé de caboclo nada mais é do que o uso das entidades espirituais de Umbanda, mas no ritual de candomblé. Né? Claro, tendo a diferença do uso do mieró e não do sangue de sacrifício animal. Nós usamos o vegetal. E os orixás aceitam esse tipo de sangue das ervas, porque eles existem. Na nossa casa é um exemplo. Né? Nas casas de candomblé de caboclos, os orixás trabalham desta forma. Então isso sim é fundamento, né, verdadeiro. Então não podemos ser criticados de estar usando, se apropriando a boiadeiros. Não, nós recebemos boiadeiros, mas são boiadeiros com fundamento de candomblé de caboclo. Né? Agora, as outras casas, como Umbanda e sem um assentamento, podem receber sim. Qualquer entidade, um gaúcho do campo, né, ele se apresenta como boiadeiro, como é. Bom tu falar sobre isso, Miguel, que inclusive em um dos meus primeiros contatos com o povo boiadeiro, inclusive na casa do meu pai Pedro de Xangô, eu tive a honra de conhecer uma entidade que se denominou Coronel Onofre, né, que era um gaúcho, né, um gaúcho dos Pampas aqui do Rio Grande do Sul, e apresentou-se como boiadeiro, né. E aquilo naquele momento me gerou uma certa estranheza, porque até então o mundo de boiadeiros para nós na casa era algo desconhecido, né? E algum tempo depois acabei
conhecendo o Ilha-Axé Caboclos da Mata, onde depois, com o tempo, com a minha estada na casa, né, acabei fundamentando o boiadeiro lá, e aí então descobri esse maravilhoso mundo dos boiadeiros, né, que tu falou dos rituais, a fundamentação dos boiadeiros. E, Miguel, num dos primeiros programas aqui que nós tivemos na Rádio Umbandeiros, um ouvinte inclusive se cadastrou no nosso fórum e perguntou se estava correto, aonde ele pegou na internet como assentar um boiadeiro, né? Foi lá na internet, um pai de santo, inclusive dando consultas lá pela internet, explicando para ele como assentar o boiadeiro na sua casa, e aconselhou o rapaz a sentar o boiadeiro no quarto, né? Miguel, pelo ponto de vista, o boiadeiro pode ser assentado em qualquer lugar, no quarto, por exemplo? Não, não pode, não. É a mesma coisa que você assentar um orixá atrás do sofá. Não tem fundamento nenhum. Não tem lógica. Não tem como aceitar esse tipo de coisa. Falta... E como é que você vai receber esse axé? É por internet? Eu não entendi ainda como é feito essa entrega, né, de axés para as entidades. Eu já vi dentro de uma boate no final de ano pessoas jogando búzios. Quer dizer, a mesma forma. Qual é o ambiente? Você está jogando búzios, cartas, seja qual for, né, o material, você precisa de um ambiente correto. Eu às vezes passo nas praças aqui, existem pessoas de outras religiões pregando, gritando. É o local exato? Para que existem templos, igrejas? Para que existem locais aonde se faz esse tipo de trabalho religioso? Né? Porque precisa de uma egrégora, porque precisa de energia. Você não é o Deus total, supremo. Ninguém também é proprietário de Deus. Deus é um só, seja qual for o nome que você dê a ele, né? Olorum, Zambi, grande arquiteto do universo, enfim, Jesus. Agora Jesus foi até promovido a Deus, mas assim, não interessa. O que interessa é que você, quando for trabalhar com o espiritual, seja com respeito, no local certo. O trabalho de rua, o trabalho de energização, da sua própria energia positiva, você pode fazer sim, em qualquer lugar, deve fazer em qualquer lugar. Mas a religião se faz em templo, do jeito que eu estou falando de ritualística. Agora, é muito estranho as pessoas usarem a religião, usarem mecanismos, ferramentas religiosas em qualquer lugar e de qualquer forma. E isso, para mim, é errado. Ok. Gente, estamos então aí no término do programa Umbandeiros, né? E lembrando, né, como falamos já no início, que nós não queremos aqui pregar a verdade absoluta, até porque não somos detentores do axé. E por isso esse formato aqui de programa, esse bate-papo, perguntas, respostas, isso é muito interessante e acredito que facilita até para quem está nos acompanhando, nos ouvindo, né? O intuito maior realmente do programa de hoje e de todos os outros programas é levar a questões mais brancas, mais claras, falando sobre Umbanda, sobre a nossa ritualística, para desmistificar essa questão que muitas vezes até para nós médiuns, né, Miguel, fica um tanto quanto subentendida, né? E então, mas isso aqui é assunto para vários outros programas e tenho certeza que vamos contar com a presença do Miguel de Nanã aqui muitas vezes para contribuir e abrilhantar o programa Umbandeiros. Eu gostaria então, Miguel, que tu te despedisse do nosso público aí, que singelamente está aumentando, e aí nas nossas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no próprio YouTube, o pessoal já tem visto os nossos programas hospedados, tu vê as visitações.
Essas pessoas que estão nos acompanhando, eu gostaria que tu te despedisse delas, mandasse uma mensagem ao nosso povo umbandista, enfim, e agradecer a tua presença aqui, Miguel, que no nosso singelo estúdio aqui na minha casa, né, como eu canso de falar de pessoal, não é nada profissional, realmente de amor, né? E por tu estar disposto a vir aqui colaborar conosco, eu gostaria muito de agradecer. E seria até redundante, né? Mas eu gostaria que muitos pais te abençoassem, que já te abençoam, né? Pela pessoa que tu é, a maneira que tu te portas, tanto na vida pessoal como dentro do templo, né? Parabenizar-te e te agradecer por estar aqui compartilhando um pouquinho, né? Do nosso entendimento sobre Umbanda. E eu gostaria que tu te reportasse aí ao nosso público e já mais uma vez te agradecer. Muito obrigado, Miguel, pela participação de hoje. Bom, primeiramente eu quero agradecer o convite. Estarei sempre necessário, se possível, aqui também, né? E a mensagem que eu daria para os ouvintes seria assim: a Umbanda, ela nasceu de uma maneira até discreta, humilde, ela foi crescendo aos poucos, mas essa humildade, ela deve ser mais de caráter do que de atitudes. Eu acho que um umbandista tem que deixar de... as pessoas têm que deixar de pensar que a pessoa tem que ser pobre de espírito, pobre em todos os sentidos. Nós temos uma religião maravilhosa, e nós temos que oferecer em nossos templos, em nossos terreiros, um conforto para os nossos consulentes, segurança para os nossos consulentes. Nós não somos qualquer coisa. Nós somos uma religião brasileira, uma religião de verdade, e por isso que nós temos que, além do respeito aos fundamentos, nós temos que ter também respeito aos nossos irmãos, ao nosso ambiente de religião, aonde nós trabalhamos, os nossos templos, bem limpos, cuidados, respeitando os orixás, respeitando as entidades, sabendo as diferenças, aprendendo, querendo crescer com todos esses ensinamentos. Quando eu falo em pobreza, é aquela pobreza assim tá bom, vai de qualquer jeito, faço um presente, uma oferenda para minha entidade, sem a concentração, não é assim que se trabalha com energias. Trabalhamos com energias, e essas energias não é somente as imagens que são desnecessárias, e sim aquela energia que nós transmitimos aos consulentes, às pessoas leigas que vão até, ou não, né, que vão até os nossos terreiros. Então, assim, humildade, sim, mas humildade com seu próprio ego, mas o templo limpo, bonito, em crescimento, olhando como uma instituição religiosa igual às outras, que aliás é até muitas vezes em aspectos muito melhor do que muitas que só pensam no dinheiro. Seria essa a mensagem. Muito obrigado e novamente agradecendo o convite. Ok, então fica aqui a nossa mensagem, um grande abraço para você que nos acompanhou, participou aí nas redes sociais. Lembrando que o nosso e-mail em messengerumbandeiros@hotmail.com está aí à disposição para suas críticas, sugestões, suas opiniões para os próximos programas, ok? Com certeza teremos mais participações aí do Miguel de Nanã, e gostaria de agradecer mais uma vez a você que está aí. Em seguida voltamos com a mensagem de encerramento, a oração final, e até o próximo programa. Meu saravá para quem é de Saravá, meu agô para quem é de Agô, meu colofé, meu mucuyu, axé. Gente, antes de encerrar aqui então o programa, antes da mensagem, oração de agradecimento, eu gostaria de prestar aqui alguns serviços sobre alguns eventos que estão acontecendo em Caxias do Sul, tá bom? Primeiro, nós vamos falar sobre o livro Instruções Diárias, tá? Esse livro
do João Carlos Isvael, da Confraria Elementar Primeira do Brasil, encontra as respostas com as instruções diárias sobre alguns assuntos relacionados a chácaras, corpos internos, suas relações com as energias, dúvidas mais comuns que são pertinentes a mediunismo, paranormalidade, estão nesses trabalhos. Essa obra do João Carlos Isvael contém 20 anos de pesquisa e experimentação e trabalho prático, ilustrados e sintetizados, né? É uma resposta para a sua busca sobre o conhecimento oculto e a sabedoria esotérica. Informações como adquirir esse livro, que não encontra-se nas lojas, você pode entrar em contato conosco pelo e-mail umbandeiros@hotmail.com, que nós passaremos para você como adquirir o livro do João Carlos Isvael, Instruções Diárias. E lembrando então que nesse sábado, dia 30 de junho, às 19h30, aqui em Caxias do Sul, nós teremos a primeira festa junina da Casa Branca de Ogum Beira-Mar e Cabocla Estrela no Mar, na chácara do Sadi, né, na saída para Ana Rec, em direção à barragem do Faxinal. O ingresso para o adulto R$ 15, infantil R$ 7, comidas típicas, shows de Mateus e Fabiano, fogueira e sorteios de brinde. Maiores informações pelo e-mail evandro_dalbosco@yahoo.com.br, ou então entre em contato com a Rádio Umbandeiros aí que nós passaremos o serviço, ok? E também que nesse sábado inicia então a primeira aula do curso de Teologia Umbandista da Escola de Teologia Umbandista de Caxias do Sul, ser um apoio, uma promoção da Associação de Umbanda Caxias do Sul, Compromisso pela União. Esse vai ser a primeira turma de Teologia Umbandista de Caxias do Sul, promovido pela Associação de Umbanda Caxias, ok? Dúvidas, perguntas, informações pelo e-mail umbandeiros@hotmail.com, ok? Obrigado você que participou conosco aqui. Também gostaria de mandar então o meu abraço aqui para Esmeralda aqui, que fez algumas perguntas. Espero que possa ter tirado tuas dúvidas, Esmeralda. Quem mais que está aqui no MSN? A Carmen, a Ema, quem mais? O Paulo também nos mandou um alô aí. Obrigado aí para você que está nos acompanhando no MSN e nas redes sociais. Um forte abraço então para o pessoal do Ilê Axé Caboclos da Mata, todo mundo que está nos ouvindo aí. Também gostaria de mandar o meu abraço aí para o pessoal aqui do programa Umbandeiros, que nos ajuda nas redes sociais e que nos ajuda na preparação dos programas. A Márcia do Sanhe, a Emerita do Oxóssi, que nos envia, que sempre nos traz temas novos, informações novas para ir ao ar. Obrigado a vocês aí. Um abraço também para a Kátia do Bará, para a Jéssica da Iemanjá, Natasha do Oxum, pessoal aqui da Rádio Umbandeiros, que faz com que esse programa vá ao ar todos os domingos, quinzenalmente para você. Meu grande abraço para você, obrigado pelas participações. Fico muito feliz de ver que o pessoal está interagindo conosco nas redes sociais, ok? Meu agô para quem é de agô, meu saravá para quem é de saravá, meu motumbá, meu mucuyu, axé a todos. E agora vamos para a oração de agradecimento. Uma boa noite e até o próximo programa. Deus, obrigado por tudo que farás hoje. Obrigado porque sei que nunca irá me desamparar. Que mesmo nos momentos mais difíceis da minha vida, o Senhor sempre estará presente. Obrigado pelas desilusões,
Elas me ensinaram que não devo colocar todo o meu coração em nada que existe aqui na terra, e que fazendo isso, sofrerei menos quando algo não der certo. Obrigado pelas lágrimas, pois elas lavam a minha alma e me fazem enxergar as coisas de forma diferente. Obrigado por colocar em meu coração o dom de perdoar, e assim sendo, sei que sempre serei perdoado por ti. Obrigado, Senhor, pelo amanhecer. Ele me mostra que sempre posso recomeçar. Obrigado também pelo anoitecer. Ele me faz lembrar que tudo nessa vida é passageiro e que nenhum momento da vida, seja ele bom ou ruim, durará para sempre. Obrigado pela consciência que tenho de que tudo nessa vida depende unicamente de ti, e que um dia todos possam enxergar que sem ti nada somos, nada somos. Você está ouvindo o programa Umbandeiros na sua web rádio. Quer anunciar a sua casa religiosa sem custo? Envie-nos um e-mail para o endereço umbandeiros@hotmail.com e anunciaremos a sua casa, o seu trabalho, o seu terreiro no nosso programa quinzenal aos domingos na rádio Umbandeiros. Visite também a nossa nova página umbandeiros.rg10.net. Ó meu Pai Xangô, cura minha dor, que é o mal de amar. Clamo por você, meu ser, que é pra não deixar nosso amor morrer. Caô, caô. Meu Pai Xangô, cura minha dor, que é o mal de amar. Você está ouvindo a Rádio Umbandeiros. O programa Umbandeiros tem o apoio da Ordem da Confraria Elementar Primeira do Brasil. A Ordem da Confraria é uma instituição sem fins lucrativos que tem como função primordial ensinar ao homem como buscar a evolução e o autoconhecimento através da mediunidade e paranormalidade. Visite o site da Ordem em www.ordemdaconfraria.com.br e também a fanpage no Facebook Ordem da Confraria Elementar Primeira do Brasil, com sedes em Porto Alegre e Caxias do Sul.
E boa noite, a hora é essa. Seu tranca-rua já chegou, agora é festa.